Ah, hola. O africano está fugido na sua própria terra e isso não é mais novidade, pessoal. Isso aqui é divulgação de um vídeo que está rolando na internet, onde na qual dá-se conta que dentro de um container tem alguns angolanos e um chinês que fica chicoteando dois angolanos, que bem provavelmente estejam sendo acusados de alguma prática ilícita naquela localidade. Eu não consegui encontrar a origem desse vídeo e eu não sei se os jovens são de onde, bem provavelmente que não sejam angolanos, porque não se ouve um português nítido, não se ouve um português aí, mas isso é África, entendeu? Bom, pessoal, vamos lá conversar aqui sobre essa questão dos angolanos não, na verdade, dos africanos estarem fugidos e sobre essa possível nova colonização que não chega a ser uma colonização, que tem apavorando, né, muitos jovens, principalmente nós, assim, da minha geração, ficamos apavorados porque boa parte dos mercados de trabalho acabam sendo ocupados por estrangeiros, e não digo estrangeiros que vêm aqui para trabalhar e viver uma vida digna, mas sim por aqueles que tentam diversificar as suas economias particulares. Em consequência, acabam firmando contratos ou parcerias muito sérias com as pessoas locais e, em conjunto, acabam maltratando outros angolanos, outros africanos. Entendeu o que eu estou a falar, parceiro? Então, inscreva no canal, ative as notificações. A comparação da vez será com a América Latina. A comparação da vez será com a América Latina e vamos expandir aí nacionalidade, em vez de ser só China. A gente pode pegar Estados Unidos da América, franceses, não só. Capite, muchacho? Inscreva no canal, já ativou o sininho das indicações. Bom, pessoal, vamos lá começar. O que é que nos damos conta neste vídeo? Nitidamente a gente vê um chinês gritando fortemente com alguns irmãos africanos e de repente ele começa a dar chicotadas. Tipo da era de escravo, entendeu? Uma chicotada e de repente começa a dar aí alguns toques de Kung Fu. E isso é muito triste, né? Porque isso é uma situação que tem se replicado cada vez mais. As autoridades acabam não tendo um peso elevado em cima de indivíduos que acabam maltratando os locais. E, por outra, tem angolanos filmando e simplesmente omitindo aquela situação, certo? Eles não fazem nada para interferir naquela situação. Bom, vamos lá, vamos aos pares. Você vai me falar assim, não dá, ele já vez robô. Nada justifica uma agressão como esta, por exemplo. Não. Nada justifica uma agressão. Entende? Nada justifica uma agressão. Então é isso que a gente vê no vídeo. Alguns compatriotas africanos a serem coniventes enquanto outros africanos apanham de chinês. E é bem provável que às vezes eles ou chegaram atrasados do trabalho, ou às vezes furtaram alguma coisa, ele poderia levar nas autoridades. Mas porque ele acaba subentendendo que as autoridades não são ele acaba fazendo justiça por mãos próprias do molde antigo. Porque sai totalmente impune. Esse é o maior problema dos países africanos. Entendeu, amigão? Bom, agora vamos lá falar aqui num modo generalizado sobre essa questão toda dos africanos está passando por uma possível nova colonização. Bom, pessoal, num dos vídeos que eu postei aqui no nosso canal, alguns de vocês comentaram, não, o africano está se colonizando, não, eles estão a deixar que isso aconteça. Bom, é complicado a gente conversar sobre essa questão da colonização, né? Porque no passado não existia uma lei internacional. Não existia direito internacional, entendeu? As relações internacionais não eram totalmente definidas. E era terra sem lei. As pessoas não respeitavam nada. Quando se deu a colonização, começou a se firmar também, né? Direitos internacionais, algumas proibições e tudo mais. Sanções começaram a fazer sentido. E aí sim, conseguiram meter bloqueio para certas atividades que realmente são desumanas. Então vimos a abolição de tráfico de escravos. Oh, pessoal, com a abolição do tráfico de escravos, e com a abolição da escravidão, tem um país africano chamado Eritreia que até os dias atuais ainda pratica essas coisas. É, tipo brincadeira. E veja que naquele país só foi abolido a prática escravo há pouco tempo, mas mesmo assim ainda funciona lá. Isso é um vídeo para a gente falar mais tarde. Então, com a abolição do tráfico de escravo, leis internacionais, economia sendo controlada por uma única nação, a gente viu o mundo se moldar de uma forma totalmente significativa. Mas não vimos a África fazer parte efetivamente daquela mudança, daquela reviravolta econômica. O que é que a gente viu, por exemplo, na África, o que a gente vê na África, é que nós saímos de colônia
para a neocolônia, entende? Nos exploravam, nossos territórios eram tudo no alheio, agora são as nossas economias que estão totalmente no alheio. Quem detém a economia controla o poder absoluto, não tem conversa. Quem tem economia, quem manda na economia, controla controla o poder, todo tipo de poder, entendeu? Por exemplo, aqui em Angola, aqueles que têm mais poder são portugueses, falo milionários, né? Porque tem muitos portugueses que também não são milionários, mas vivem aqui. Gente boa, cruzei com alguns deles, conversam muito bem, criticam o meu país na minha frente, não gostei, mas já lhes chamei a atenção. Tem que criticar o meu país lá longe, na minha frente não. Eu que tenho que criticar o meu país, entendeu? Tem brasileiros que também não chegaram aqui no nosso país, acabam também investindo bastante na economia. Temos franceses que investem bastante na economia. Temos ingleses que investem muito mais que todos, entende? Temos chineses que esquece isso. Os chineses praticamente detêm a economia informal, entendeu? O mercado informal é detido pelos chineses, libaneses, eritreio e outras nacionalidades que fazem parte do mundo islâmico. Mas ainda assim, majoritariamente a economia é concentrada na mão dos angolanos, chineses e outros. Mas se a gente olhar um ângulo geral, até esses angolanos que têm muita grana acabam dependendo também uns 50% desses estrangeiros que acabam vindo aqui com divisas. E por outra também, eles precisam de abertura lá no exterior. E são esses indivíduos que vêm aqui em Angola, investindo, criando fábricas e não só, que acabam abrindo porta para esses empresários, fazendo com que eles também se tornem refém daquilo que esses manos que vêm lá fora falam. Por mais que o angolano tenha dinheiro, o poder dele é limitado aqui dentro. Isso faz com que eles tenham poder econômico, tenham poder financeiro, né? Totalmente elevado, financiando empresas privadas angolanas, que pertencem aos angolanos, financiados pessoas particulares, ao passo que aquelas pessoas que são financiadas por esses indivíduos têm ligação direta com aquelas pessoas que são de caráter de segurança nacional, fazendo assim uma rede de influência que chega a ser descomunal, levando assim todo aquele angolano que não se encontra com uma posse financeira abastada debaixo dela. É mais ou menos isso. Agora, vamos lá falar sobre a questão da África, né? Sobre essa abertura, sobre essa falta de transformação econômica. É muito fácil a gente criticar, por exemplo, os países ocidentais. Poxa, cuia pra caramba criticar os países ocidentais. Mas se a gente meter a mão na cabeça, vamos falar que não. Nós é que negociamos. Os países ocidentais vêm com uma proposta e nós é que temos o poder de aceitar com aquelas condições ou não. Entende? E muitas das vezes os interesses políticos acabam estando na frente dos interesses econômicos, fazendo com que esses países acabam entregando tudo de bandeja, tudo por causa de uma cartada política que eles vão ter. E isso prejudica-nos, né, fortemente, porque recentemente a gente viu um vídeo de um libanês a discutir com um angolano de uma terra que, segundo o angolano, diz que é dele, está sobre a posse dele. E o libanês também diz que não, é minha, eu comprei essas terras. E o libanês, só para vocês terem ideia, veio com a ajuda de todo tipo de forças de segurança. Veio com o SIC, veio com não sei lá o quê, veio com a Polícia Nacional. Enquanto o angolano só estava ali com os angolanos, a dizer, você não sabe que eu sou dono da terra, não sei. Eu não vou trazer aqui esse vídeo. Então, é sobre isso que nós estamos a falar. Quando o estrangeiro chega aqui e discute terra com um angolano, o angolano não tem ajuda das forças de defesa. Quem tem ajuda é o estrangeiro. Esse é o problema, por exemplo, né, que alguns angolanos acabam enfrentando. Mas, bom, pessoal, falando aqui uma outra coisa importantérrima, tem muitos estrangeiros que estão aqui na nossa terra querendo ajudar, oferecem emprego, pagam segurança social, pagam impostos certinhos lá no governo e têm, sim, respeito pelas nossas forças de segurança. Eles respeitam os angolanos também, certo? E acredito, né, que muita gente já ouviu falar dos muçulmanos que chegam aqui em Angola, muitos deles garinam com as nossas irmãs angolanas, e não só. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Pessoal, a maioria são gente boa. E veja que boa parte destes caras vêm com investimentos estrangeiros, né? Nem todos são ruins. Nem todos são ruins. Tem estrangeiros, digo também de chineses. Tem chineses bons que estão aqui a trabalhar. Agora vamos fazer aí a comparação. América Latina, do jeito que eu tivera dito no princípio do vídeo.
O que é que acontece, pessoal? Chineses que estão na América Latina, todos são bons. Todos, não sei se são obrigados a ser bons por causa da organização que eles têm lá, mas eles respeitam. Principalmente se você encontra, por exemplo, o Brasil, né? Você veja que os chineses que acabam migrando para lá, fazendo negócio e não só, eles respeitam a população brasileira. E você vê também isso, por exemplo, qual é aquele país? Paraguai. Tem muitos chineses lá abrindo. Sabe aquelas lojas que tem no Anda? No Paraguai tem também. Então você vê que eles lá respeitam, mas aqui preferem não respeitar. Eu nunca vi um vídeo de um asiático dando chicotada, por exemplo, no latino. Nunca vi. Eu pesquisei. Tenha, talvez, mas eu não vi. Eu pesquisei. Eu fui até na profundeza da internet. Aquilo é que? Aquela cor de laranja é que? Ah, esqueci aquilo aí. Okay. Tem aquela rede social cor de laranja. Qual é o nome daquela porra? Esqueci o nome. Lá você encontra de tudo, porque lá as diretrizes são meio permissíveis. Não encontrei. Asiático? Não encontrei. Vou fazer o quê? Não encontrei. Mas aqui na África você encontra diversos vídeos. É de angolano lutando com não sei quanto, congoleses lutando com chineses, não sei quantos, sabes? Agora estamos a ter um novo tipo de invasão do bem, segundo as pessoas dizem, que é a questão militar, né? Estamos a ver muitas bases militares estrangeiras a serem construídas em alguns países africanos. Aqui em Angola não, aqui não é Parque da Mãe Joana. Aqui não é Parque da Mãe Joana. Ouviu-se que os Estados da América pretendiam construir aqui uma base e que realmente estava a se começar uma construção de base, blá blá blá. Descobriu-se no final das contas que era só falância. Até agora não nos provaram realmente que aquilo está a existir. Entendeu? Então aqui em Angola não é na casa da Mãe Joana. Então pessoal, inscreva no canal. Eu vou trazer aqui o vídeo da Eritreia. Eu vou buscar alguns pontos principais que vocês precisam entender, né, sobre a Eritreia, né? Porque a escravidão que acontece lá é como do passado, que a pessoa nasce dentro da escravidão, ou morre lá, ou depois compra a liberdade. E é sempre aqueles que têm um tom de pele mais clara que escravizam aqueles que têm um tom de pele mais escura. A história da Eritreia é complicada, parceiro, é controvérsias também, entendeu? Então eu vou trazer aqui com uma narração clara daquilo que nós já estamos acostumados aqui no canal. Inscreva no canal, ativem a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Ah, pessoal, e nem tudo é coisa ruim. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre o corredor de Lobito, que está a receber mais alguns investimentos também, certo? E outra coisa, né? Outra coisa, eu vou provar para vocês que o corredor do Lobito funciona assim. Não na plenitude, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou lá, eu vou começar a gravar mesmo aqui e eu vou mostrar as grandes fraquezas também que o corredor do Lobito tem, que faz com que as pessoas acabam não utilizando, certo, muchachos? Inscreva no canal, nos vemos ao próximo. Tchau. Ah, hola. Tira.